Vou botar um pouquinho mais para cá. Meus irmãos, bom dia a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Dia 19 de agosto de 1855 é a data marco do congregacionalismo brasileiro e, especificamente, das escolas dominicais. É a primeira escola dominical que se tem notícia e foi a partir daí que a escola, esse movimento de escola dominical se espalhou pela América Latina. A igreja fez bem, e a diaconisa Joadete também, em ter liderado aí o movimento de celebração e de louvor a Deus pela data. A data de 167 anos de escola bíblica dominical. Para isso nós convidamos, e o pastor Rovanildo Vieira aceitou o convite. Alegra-nos, pastor, a sua presença aqui. O pastor Rovanildo Vieira é casado com Joelma e pai de Arthur Emanuel, de Ana Laura, de Heitor Benjamin e de Edgar Felipe. Eu conheci essa turma toda quando eu estive no Rio de Janeiro. O pastor Rovanildo, antes de vir assumir a igreja aqui de Santa Cruz, aliás, a sua vinda foi motivo de muita alegria para nós, saber que tem uma igreja nossa sendo bem conduzida agora na região. Mas antes do pastor vir a Santa Cruz, eu o revi. Penso que nós nos encontramos no seminário, anos atrás, e o revi e já conhecia a sua turma. O pastor morava em São Gonçalo, quando nós nos encontramos, e pastoreava na ocasião a igreja de Amendoeira. Uma igreja boa, uma igreja crescente. Eu tive ali a grata satisfação de participar dos irmãos numa escola dominical, inclusive. E agora o pastor Rovanildo está conosco. O pastor Rovanildo também é vice-presidente da UISCB, da União de Igrejas. A quem passo a palavra sem mais demoras, pastor. Meus irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor, é uma satisfação, uma alegria estar com os irmãos nessa manhã, especialmente em data tão significativa para os crentes de maneira geral e especialmente para os crentes congregacionais brasileiros. Nós iniciamos a evangelização permanente no Brasil com uma escola dominical. A gente às vezes nem percebe também o fator evangelizador da escola dominical. Tudo que a gente tem de movimento evangélico no Brasil, congregacional e não congregacional, já que a matriz é nossa, começou com a escola dominical. E é muito interessante que a gente costuma dizer que quem começou o trabalho evangélico no Brasil foi Calley, Robert Calley, não é? Foi Sarah Calley. Então o trabalho congregacional no Brasil começou como toda igreja congregacional, com mulheres e crianças, e com escola dominical. É a nossa força sempre. São os departamentos mais fortes da igreja, geralmente são mulheres e o departamento de crianças, e uma escola dominical estruturada. Esse é um bom trabalho congregacional de sempre. Antes de entrar aqui na exposição da palavra, me veio uma curiosidade agora, porque eu sempre vejo alguns irmãos citando o nome do tempo que estamos tendo agora como Escola Bíblica Dominical e outros como Escola Dominical. Eu não sei se irmãos sabem a diferença entre um e outro. No Brasil, convencionou-se entre os congregacionais, até muito pouco tempo, chamar esse tempo de Escola Dominical. E os batistas sempre chamaram de Escola Bíblica Dominical. Então era a tradição de um chamar de Escola Dominical e outro de Escola Bíblica Dominical. E aí eu fui ter a curiosidade de saber por quê.
A escola dominical no mundo começa lá por os anos de 1780 com Robert Hicks, que era um jornalista inglês, e ele não ensinava apenas Bíblia, ele ensinava Bíblia, língua materna, boas maneiras, matemática, literatura, né? Língua materna, literatura, etc. E algum curso profissionalizante, especialmente para crianças de rua ou crianças de poucas condições. Ele alugava bancos na igreja para poder receber essas crianças. Então a escola não era apenas bíblica, era uma escola completa. No Brasil, por exemplo, o trabalho levou o nome de escola bíblica inicialmente de escola dominical por Cali, porque Cali também tinha um trabalho social para além do anúncio da palavra expositivamente, né? Ou seja, ele também tinha seu trabalho social. Com o passar do tempo, as igrejas deixaram esse aspecto social de lado, pelo menos na escola, e passaram a ensinar apenas bíblica. Então, a ensinar apenas Bíblia. Então, me parece que os batistas têm alguma razão nisso aí, né? Hoje a gente tem uma escola bíblica dominical, que não deixa também de ser uma escola, porque a gente está aprendendo a escritura, tá bom? Escola dominical é muito importante para mim. Eu sou nascido em lar evangélico, graças ao Senhor, e sempre frequentei a escola dominical. E tem uma questão bem interessante, que está rapidamente aqui, depois entrar na exposição. Quando eu cheguei no seminário, o professor de sistemática era o Dr. Clayton, o pastor Clayton, esposa da doutora Joyce, e eu, primeiro anista, caí logo na disciplina de escatologia, que é mais braba, né? E então os quartos anistas chegaram para mim e fez: olha, veterano que tira 7 com Clayton, dá glória a Deus. Calouro, agradeça a Deus se você tirar um 3. Então a pressão foi muito grande, né? Então, quando a primeira prova que eu fiz no seminário foi a prova de escatologia, exatamente com Clayton. E quando foi entregue as notas, saíram 2 10. Um deles foi o meu. E o pessoal não entende como é que você, um calouro, conseguiu tirar um 10 com Cleiton. Mas eu estudei muito também. Depois de um susto desse, eu queimei muita pestana e estudei muito, né? Mas eu tive uma boa base de escola dominical, irmãos. De professores que ensinavam mesmo, de verdade, a escritura, sem enrolação, sem tapiação, sem maquiagem. E nós éramos incentivados na Igreja Congregacional de Catolé do Rocha, onde eu sou oriundo, a ir para além da revista, a procurar estudar, debater, buscar livros, e a gente fazia isso. Então a gente tinha uma turma de jovens e adolescentes que tinha uma cultura bíblica razoável. E eu falo para os irmãos que boa parte da pouca cultura bíblica que nós temos até hoje, talvez eu deva mais a escola dominical do que ao seminário, para a glória de Deus. Então esse é um tempo da gente aprender a escritura, com certeza, até de forma mais aprofundada. Amém? Dito isso, eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, por favor, na carta que Jesus mandou para a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 ao versículo 7. Nós já temos 2 irmãs em pé, então se os demais puderem. Obrigado. 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Os irmãos encontraram, né? A Escritura diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, que não podes suportar homens maus e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Eu vou repetir isso aqui, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida
que se encontram no meio do paraíso de Deus. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra lida. Imploramos que, pela instrumentalidade do teu Espírito, enquanto a mesma é exposta, o Senhor encontre corações abertos, Senhor Deus, e mentes, Senhor Deus, aguças, para entender e para querer viver o que a tua palavra diz. O que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Então, Jesus endereçou 7 cartas inicialmente a 7 igrejas que se encontram na região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Na verdade, o livro de Apocalipse diz, no capítulo 1, que o texto todo do Apocalipse, a priori, era enviado para essas cartas, né? Jesus diz a João: o que você vê, escreve num livro e envia a 7 igrejas. Depois tem essas cartas particulares. Mas ele diz que, no primeiro momento, as cartas deviam ser mandadas para... O texto deveria ser mandado para as 7 igrejas. E é interessante, sem florear e sem querer ir para além do que a Escritura diz, mas me parece que esses 7 aqui têm algum significado, alguma ideia de plenitude. Ao dizer que as cartas deviam ser mandadas para as 7 igrejas, significa dizer que as cartas serviam para a plenitude da igreja. Não a perfeição, como as pessoas dizem de 7, né? Porque o número 7 também é atribuído às obras do diabo no Apocalipse, e o diabo não tem nada de perfeito, ele é plenamente mau. Né? Você queria dizer que a igreja, que as cartas são enviadas para a igreja toda, de todos os tempos e de todos os cantos. E é super interessante que em todas as cartas, uma das partes dela é uma alerta geral, ou seja, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Portanto, esse texto é um texto que não serviu, o Apocalipse e a carta especificamente, as cartas especificamente, e agora falando de Éfeso, não foi ou não serviu apenas para aquela igreja, para aquele tempo. É carta, é palavra do Senhor para nós hoje. E deve ser entendido, querido e vivido. Tá certo? Jesus sempre envia a carta levando em consideração alguns aspectos da cidade, seja aspectos históricos ou da dinâmica da cidade. Né? Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso. O que me chama a atenção, a prima facie aqui, ou seja, no primeiro momento, sobre essa identificação de Jesus, da igreja com a cidade, é que geralmente, com certeza, a gente é identificado com o lugar em que a gente vive. Então, nós costumamos guardar a cultura onde estamos inseridos. É super interessante que eu voltei, por exemplo, agora no meu Nordeste, depois de rodar o Brasil. Eu agora fechei o triângulo do Brasil, né? Saí do Nordeste, fui para o Norte, Roraima, depois para o Sudeste, dei uma andada no Sul e voltei para o Nordeste de novo. Fechei o triângulo. E quando eu cheguei aqui, me parece que eu nunca tinha saído do lugar. Até as expressões próprias, né, de fala, eu retomei rapidamente. Ou seja, eu sou um nordestino que vivi como nordestino, mesmo estando fora, e que falo como nordestino e gosto demais disso. As igrejas têm alguma identificação com a cidade em que estavam. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, inclusive para a gente hoje. É óbvio que você tem uma cultura própria, e é óbvio que a sua cultura é a cultura que você aprende com a sua família, com o seu meio social, com a cidade onde você está. O problema é quando a gente quer trazer o que é de ruim que existe na cultura própria para dentro da igreja. Sem querer falar mal, pelo amor de Deus, não me entendam o que eu vou dizer agora, mas, por exemplo, você nunca conseguia começar um culto no estado do Rio de Janeiro com metade da igreja estando presente no espaço de culto, porque eles têm dificuldade com o horário, né? Então, por exemplo, 9 horas para um carioca é qualquer coisa depois de 8. Se você marcar 9 horas, se ele chegar lá 8h52, não é 10, não, aliás, é qualquer coisa antes das 10. Se você marcar 9 horas com ele, se ele chegar 9h59, ainda não é 10, é 9. Então não tem referencial. E a gente sofria muito com isso. Então, nós podemos trazer coisas boas e coisas ruins da cultura, e a igreja deve ter cuidado com isso. Sempre há uma cultura muito ruim onde a gente está inserido, e a gente tem que ter cuidado para não querer trazer isso para a vida da gente e nem para a igreja da gente. Quanto à cidade de Éfeso, sobre essa cultura, era uma cidade riquíssima
e era uma cidade extremamente luxuosa à época em que o livro de Apocalipse foi escrito. Aliás, o apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse, era pastor da igreja de Éfeso à época. Veja a importância. Boa parte do Novo Testamento é escrita em função da igreja de Éfeso. Você tem a própria carta aos Efésios. As 3 cartas de João foram escritas quando ele era o pastor da igreja de Éfeso, e aquelas recomendações quanto ele dá a convívio entre os irmãos e a doutrina era sobre problemas que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. As 2 cartas a Timóteo foram escritas quando Timóteo tinha substituído de repente Paulo em algum tempo na igreja de Éfeso. Então era uma igreja muito importante no cenário, seguindo a importância da cidade. Ela era a principal cidade dessa região, que hoje é a Turquia. Isso porque todo fluxo de comércio, de mercadoria que entrava ou saía naquela região, tinha que passar por Éfeso. Tinha um porto, né? Até para chegar na capital do império, passava por Éfeso. Um porto formidável que existia naquela cidade. Quando eu digo existia, porque essa cidade não existe mais. Ela foi conquistada cerca de 300 depois de Cristo, ou um pouco antes, destruída, depois foi reconstruída, nunca mais teve a mesma pujança, a mesma força de antes. Aqui ela ainda era muito forte. Tinha um porto que recebeu a mercadoria, né? Não precisava a pessoa dar a volta do continente para chegar no outro lado de repente para o ocidente, se descarregavam aqui em Éfeso mesmo, e eles, além do porto ser muito bem estruturado, havia uma estrada de coisas de 20 metros de largura, muito pavimentada, tinha colunas de estilo grego ao lado dela, e era muito bonita, e facilitava o escoamento da mercadoria. Essa estrada ela era o motivo do orgulho da cidade. Toda a Ásia Menor, talvez boa parte do Império, sabia do porto de Éfeso e sabia daquela estrada magnífica. Além de ser, imagino que você, além de ter o fluxo de mercadoria, tem um fluxo de pessoas muito grande, né? Muita gente chegando e saindo de Éfeso. Bom, Caruaru e Santa Cruz de Capibaribe sabe o que é isso, né? No dia da feira de Caruaru e no dia da feira de Santa Cruz de Capibaribe, aqui Caruaru, como já tem uma população razoável, nem tanto, mas Santa Cruz de Capibaribe chega a dobrar de população no dia da feira. Chega a receber a quantidade de pessoas para fazer comércio da mesma quantidade de pessoas que tem na cidade em alguns momentos do ano. Aqui o fluxo de gente que se recebe também em alguns momentos como feira, ou porque é uma cidade polo que recebe gente de todo canto, é enorme. Éfeso tinha isso, era cidade fervente, muita gente andando nela, então ela era economicamente muito favorecida. Além do que, ela tinha um bom apelo de entretenimento, tinha um teatro nela, né? Que alguns historiadores dizem que aquele teatro tinha capacidade para 25 mil pessoas, e hoje que podia chegar até 50 mil pessoas. Provavelmente era maior do que boa parte dos estádios de futebol do Brasil hoje. E as pessoas ali afluíam para a principal forma de entretenimento na época, que era o teatro, né? Além disso, era uma cidade muito importante pela cultura, má cultura, diga-se de passagem, mas cultura religiosa, né? Tinha, por exemplo, lá o famoso templo da deusa mãe, que os gregos chamavam de Artemis e os romanos chamavam de Diana. Isso é citado quando Paulo, por exemplo, está pregando lá, citado em Atos 19, versículos 27 a 28, 34 e 35. Diana, os irmãos já devem ter visto em alguma enciclopédia ou em algum site, era aquela estátua de uma mulher com vários seios. E isso falava para ele de fertilidade, portanto de riqueza. Então tinha uma ligação com a cidade, a deusa da prosperidade, da riqueza, da fertilidade. Essa estátua era tão venerada que algumas pessoas acreditavam que ela caiu do céu. Ela se apresentava até quebrada em algumas partes já, desde então, porque disseram que ela caiu do céu
e sofreu alguma situação. Atos 19, 35 fala exatamente sobre isso, né? As pessoas estavam preocupadas que estava se convertendo muita gente e disseram assim, olha, daqui a pouco o culto de Diana será abandonado e será abandonado o culto daquela que caiu do céu. Então eles achavam que era uma estátua celestial. Era para além de uma imagem esculpida pelos homens. Se tinha essa ideia de que não é um falso Deus como outro qualquer que foi esculpido. Essa estátua aqui veio do céu mesmo. A deusa se materializou e desceu aqui para viver com a gente. E no tombo até sofreu algum rachadura, mas está aqui entre nós. Então, o templo onde essa estátua estava, ele era tão luxuoso e suntuoso que lhe dava o status de uma das maravilhas da arquitetura do mundo da época. Então, além do que, havia também escolas de artes mágicas e uma quantidade de literatura, especialmente de artes mágicas, de mistérios de forma geral, de religião naquela cidade. Até diz que quando as pessoas começaram a se converter, começaram a queimar aquilo ali. Mas tinha-se essa cultura também de estudo, embora seja de estudo mais voltado para a religião. Quanto à cidade, provavelmente é a igreja, aliás, quanto à igreja, desculpe, a igreja de Éfeso muito provavelmente foi fundada por Paulo, Priscila e Áquila. Atos 18, de 18 a 21, desculpe, diz da fundação ou do início do trabalho daquela igreja. Atos 18, de 18 a 21, diz assim. Mas Paulo, havendo permanecido ali alguns dias, por fim despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegado a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe que permanecesse ali mais algum tempo. Rogando-lhes, porém, que permanecesse algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para os outros. Embarcando, partiu para Éfeso. Aqui é o começo do trabalho. Paulo prega ali por 2 anos seguidos e também tem em sua companhia um casal de missionários, Priscila e Áquila. Então, era uma das igrejas mais importantes, muito provavelmente a igreja mais importante aqui dessa região. Era, por exemplo, eu estava estudando um pouco sobre isso, mas a igreja de Esmirna, que não era tão importante como a igreja de Éfeso, numa das perseguições que ela sofreu, ela teve 2.000 membros da sua igreja mortos. 1.200 jogados de uma vez de sobre o Monte Pargos, empurrados para morrer, era um monte baixo, mas morreu muita gente, e 800 depois. Então supõe-se que mais de 2.000 pessoas havia nessa igreja. Imagina a igreja de Éfeso. Era uma igreja muito forte, era uma igreja muito pujante, né? Se você for ler, por exemplo, aqui em Atos, né, sobre a vida da igreja de Éfeso, especialmente no capítulo 19, diz que essa igreja fervia de amor pelo Senhor e da palavra do Senhor. Nessa cidade, Paulo pregava e se convertia gente todo dia. Nessa cidade haviam curas, haviam milagres, gente conhecendo de perto o poder de Deus na sua vida, gente conhecendo a palavra de Deus, gente vendo milagre acontecendo. Algumas das igrejas que foram abertas nessa região aqui da Ásia Menor não foram abertas por missionários. Foram abertas por gente que ouviu a palavra em Éfeso, se converteu e voltou para pregar na sua cidade, caso da igreja de Tessalônica. Então veja como era uma igreja altamente importante, enorme. Dizem até que aquela carta de Paulo aos Efésios não foi escrita apenas à igreja. Era uma circular que servia para todas as igrejas. Ela é uma espécie de igreja matriz. Uma igreja primeira daquela região que abençoava as demais. As 7 cartas, ela tem uma divisão sétupla. Né? Quase todas. 2 delas não, 3 delas não. Há cartas que faltam uma parte, mas no geral a divisão é o destinatário, ou seja, a primeira divisão é para quem a carta é mandada, depois o remetente, um elogio pelas qualidades, uma repreensão pelos pecados, um chamado ao arrependimento, uma advertência geral e uma promessa ao vencedor. Essa é a estrutura básica das cartas e é nela que nós vamos nos basear
ao olhar para o texto agora. Então o texto começa falando do destinatário, para quem a carta é enviada. A gente tem a mera ilusão que a carta é enviada direto para a igreja, né? A carta para a igreja de Éfeso é mandada para a igreja de Éfeso. Mas o texto começa dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso. As 7 cartas são enviadas primeiro para o anjo da igreja, para depois essa mensagem chegar na igreja. Na verdade, esse termo anjo é uma tradução alternativa. A palavra angelos podia ser traduzida muito bem como o mensageiro. E talvez essa seja a melhor tradução, ao mensageiro da igreja de Éfeso. Isso é uma referência, por exemplo, ao capítulo 1, versículo 3 de Apocalipse, que diz, não sei se vocês todos têm a versão revista e atualizada ou tem alguma outra versão. Na versão a revista e atualizada, que é que eu tenho, diz assim: bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. A única versão em que a primeira pessoa aqui, bem-aventurado aqueles que leem, está no plural, revista atualizada. Eu fiz até questão de, antes de começar o sermão, dar uma passeada aqui no meu dispositivo eletrônico. Eu tenho umas 8 versões da Bíblia aqui, e em todas as demais versões, a primeira pessoa aqui é singular. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam. Eu vi isso na NVI, na revista corrigida de 86, na Corrigida e Fiel, na Nova Versão Internacional, se você for ver a King James, etc. Porque muito provavelmente, e eu não vi isso aqui agora, não deu tempo, mas muito provavelmente o texto da língua grega coloca aquele que lê no singular e não no plural. Então o que se quer dizer é que a carta é enviada a alguém, primeiramente, que faz a leitura pública das escrituras na igreja. Alguém que receberia a carta e leria para a igreja e teceria comentários sobre aquele texto para a igreja. Nós conhecemos essa pessoa hoje como o pastor da igreja, como aquele a quem é dada a tarefa de transmitir a mensagem para a sua igreja, aquele que faz a leitura pública das escrituras e aquele que expõe a escritura para a sua igreja. Essa pessoa é trazida e é mostrada na Bíblia como alguém de importância destacada no meio da igreja. Para os irmãos terem ideia, por exemplo, Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17, sobre essa pessoa, diz: lembrai-vos dos vossos guias. Só um adendo depois do guias, é que a Escritura traz muito pouca referência ao mensageiro da igreja como pastor. A maioria das vezes, esse que prega na igreja é chamado na Escritura do Novo Testamento de presbítero, ou bispo, ou ministro do Evangelho. Pastor, muito pouco. Pastor é uma das funções dele. Mas o que parece aqui, ele estava falando dos guias, dando a função pastoral. Aquele que guia a igreja e a conduz com a palavra de Deus. Bem-aventurados, lembrai-vos dos vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. No versículo 17, ele vai além. Ele vai dizer: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com ele, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveitaria a vós outros. O 7 está ligado ao 17. O pastor anuncia a palavra de Deus, portanto ele deve ser obedecido por causa da palavra de Deus e não por causa dele. Nós temos a cultura antiga de dizer que o pastor é ungido do Senhor, né? Ungido no Antigo Testamento era um profeta, sacerdote e rei, isso apontava para Jesus. E o pastor nem é isso. O pastor é ministro da palavra. E o pastor deve ser obedecido quando o pastor prega e vive a palavra de Deus. Eu tenho dito nas igrejas em que pastoreio, e depois o pastor Ari resolve isso com os irmãos. Mas eu tenho dito nas igrejas que pastoreio que se eu pregar qualquer coisa flagrante contra as escrituras, por amor a mim mesmo, por favor, me desobedeçam.
Porque o texto do versículo 17 diz que um dia eu vou prestar contas a Deus. Eu não vou prestar conta nem da vida e nem da fé de ninguém. Isso não me compete. Mas eu vou prestar contas daquilo que eu prego. E se eu ensinar erro, desencaminhar o rebanho da verdade a partir da palavra de Deus, e a gente vai ver isso daqui a pouco também no texto, a gente paga e paga caro. Mas se a gente for fiel, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, vai dizer que os presbíteros que presidem bem devem ser dignos de dupla honra, ou seja, de salário dobrado, especialmente aqueles que se afadigam na palavra, prebendem a palavra, né? Especialmente aqueles que se afadigam na palavra. A igreja deve louvar a Deus quando tem em seu púlpito, quando tem à sua frente um pastor fiel, cuja vida espelha a vida de Jesus, os seus ensinamentos na palavra, e que prega com fidelidade a palavra do Senhor, sem medo, sem detença e com cuidado não de pregar a verdade, mas com cuidado para com a igreja. A família da minha esposa é uma família de ovinocultores, né? Cuidam de ovelhas. E a mãe da Joelma é quem cuida lá do rebanho lá delas, né? Então, numa das férias que eu fui lá, mora na roça, eu fiquei olhando e disse, olha, eu creio na Bíblia e vou comprovar na prática como é que isso acontece. Então, fiquei olhando como é que a mãe dela cuidava daquelas ovelhas. Não tem até o texto do Novo Testamento que Jesus diz assim, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem? Então, a mãe da Joelma chegou lá e com uma entonação de voz própria chamava cada ovelha pelo nome e elas vinham, rapaz. Era incrível, eu fiquei maravilhado com isso. Agora eu vou fazer a minha parte para ver. Eu comprovo, mas eu quero testar agora. No outro dia, quando tinha ninguém, eu cheguei lá no aprisco, que lá eles chamam de chiqueiro. Cheguei lá no aprisco e comecei a chamar e não veio nenhuma. Aí já sei, é a entonação de voz. Aí botei aquela entonação de vaqueiro de ovelha. Não veio ninguém também, está vendo tudo? Aí só, então tá certo, as ovelhas seguem a voz de Jesus. Mas como é que fica o pastor? Jesus assume o pastor. Eu descobri depois que na hora que as ovelhas eram levadas para se alimentar, uma ovelha era o cabeça daquilo. Então a mãe chegava, chamava aquela ovelha, abria o aprisco, a ovelha saía na frente, ela saía à frente, a ovelha depois dela, e as outras ovelhinhas todas iam lá. Se ela abrisse em outro horário, também saía todo mundo e se perdia. Mas naquela hora de conduzir o rebanho, ela ia à frente, a ovelhinha chefe, sei lá como é que se chama aquilo, em segundo lugar, e as demais, e conduzia para o lugar. Incrível aquilo. Eu entendi a palavra. Jesus conduz o rebanho, mas há um dentro das ovelhas que ele chama para cuidar das demais ovelhas. O pastor também é uma ovelha, mas ele é a ovelha que cuida das ovelhas. E é super interessante que a gente deve honrar, cuidar, amar e seguir o pastor, porque lá em Isaías está dizendo que quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. A igreja deve se alegrar quando tem sobre si um cajado abençoado. E se submete ao seu cajado e caminha na direção. É o pastor que é responsável por expor a palavra de Deus. Eu lembro só para terminar esse ponto que uma vez eu fui convidado a dar uma espécie de uma palestra numa cidade do interior. Eu comecei a pregar sobre um assunto e alguém disse, muito interessante, mas o pastor aqui ensina diferente. Eu disse, então esse ponto eu pulo e passo para a próxima, fico com o pastor de vocês e ensino. É do pastor a responsabilidade, e única responsabilidade, e responsabilidade apenas dele de doutrinar a sua igreja. Outra pessoa pode pregar aqui, como eu estou fazendo, um outro irmão, um leigo, etc. Mas ao pastor compete doutrinar a igreja, e a ovelha deve receber a doutrina do seu pastor e de mais nenhum outro. Ainda que outros sejam famosos, importantes e conhecidos. É o pastor que vela por você, que ora por você e que prega para você, a quem você deve ouvir, porque foi ele que o Senhor colocou ao púlpito e à frente do rebanho para conduzir. A carta começa sempre assim, ao anjo da igreja. Quem é que escreve? O texto diz que é o próprio Jesus que escreve. O remetente diz, essas coisas escreve aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Se você for olhar no capítulo 1, se diz que Jesus ele tem as estrelas
em suas mãos. Eu estou no versículo 16 do capítulo 1. Aqui se diz, o verbo é diferente, aqui Jesus conserva as estrelas em suas mãos, conservando, segurando com firmeza, como ele diz a respeito das ovelhas, né? Em João 10, 28, ninguém arrebatará as ovelhas das minhas mãos. Aqui Jesus está dizendo que a igreja precisa ser pastoreada e que ele tem alguém que cuida daquele rebanho. Portanto, ele não apenas tem, o pastor não apenas pertence ao Senhor, mas ele é sustentado e conservado pelo próprio Jesus para que consiga fazer a obra do Senhor. O Senhor, então, conta com o pastor para pastorear a igreja. Jesus se apresenta assim. Jesus sabia dos ataques que aquela igreja estava sofrendo, e a gente vai ver isso daqui a pouco, e de como aquele que prega a palavra devia estar firme, devia estar sólido, devia estar inteiro. E ele está dizendo então para o pastor daquela igreja, e diz para os pastores das nossas igrejas hoje: eu conservo você, sou eu que cuido de você, não se preocupe, faça a obra, né? Defenda o rebanho dos lobos devoradores, e não se preocupe, que quem cuida de você sou eu, e você não será derrotado de forma nenhuma. Louvado seja o Senhor. Depois ele diz que também ele anda no meio dos candeeiros. Jesus mostra a sua presença no meio das igrejas. Os candeeiros, conforme Apocalipse capítulo 1, são as igrejas. Ele diz que não apenas está no trono reinando, porque em Apocalipse capítulo 1 Jesus se apresenta como soberano Deus eterno, mas diz que o soberano eterno está entre as igrejas, ou seja, entre nós aqui hoje e entre o seu povo. Onde o povo de Deus está, ali está a presença de Jesus. Jesus é aquele que é o centro da igreja. A igreja vive por causa dele, por ele e para ele. É Jesus que compra os crentes e por isso forma a igreja. E é Jesus o alvo da adoração da igreja, da proclamação da igreja. É aquele que anda no meio dos candelabros de ouro. Nós existimos não por causa da gente, como povo de Deus. Nós existimos por causa de Jesus. Ele está entre nós e ele nos sustenta constantemente. O elogio pelas qualidades está no versículo 2. Conheço as obras que você realiza. As obras aqui são a totalidade das ações da igreja e não as ações sociais apenas, tá? Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar homens maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Então, qual era o labor e qual era a perseverança dos crentes da igreja de Éfeso? Era exatamente se levantar contra as falsas doutrinas e os falsos profetas. Homens que faziam mal ao rebanho. Se você for a Atos capítulo 20, versículos 29 a 31, você vai ver o apóstolo Paulo, a época que estava saindo da igreja, estava indo para outro lugar, né? E o Apocalipse é escrito cerca de 30 anos depois. Mas veja Apocalipse capítulo 20, versículo 29 a 30, o que é que Paulo já estava dizendo. Primeiro ele diz que estava falando para os presbíteros da igreja que continuassem pregando com firmeza, com fidelidade, como ele o fez. E depois, no 30 e 31, diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses aqui são os que Jesus está falando agora aqui. Homens maus, homens que penetram no meio do rebanho para devorá-los como lobos vorazes. Eles são chamados daqui a pouco de nicolaítas. Os versículo 31 diz assim: portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, eu falei 2 agora há pouco, mas é 3, né? De noite e de dia não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Preguei com verdade, com sinceridade, com amor e com ardor. Lembre disso e tomem cuidado, porque daqui a pouco lobos devoradores estarão entre vocês. 30 anos havia se passado de quando o apóstolo Paulo escreveu essa igreja. Outros pastores já tinham passado naquele púlpito.
E a igreja continuava firme doutrinariamente. Continuava lembrando do que Paulo ensinou, do que os outros lhe doutrinaram, mas lembrando da advertência de Paulo. Vão surgir lobos vorazes. Cuidado com eles. Eles continuavam identificando essas pessoas e continuavam refutando essas pessoas. Os irmãos estão entendendo o que ele está dizendo aqui? Jesus está considerando o falso profeta, aquele que distorce a escritura, aquele que prega o erro, como um lobo voraz, como um homem mau. Nós costumamos, às vezes, a ser condescendentes com a questão doutrinária. Muitas vezes nós somos muito duros e devemos ser contra alguns pecados peculiares. O adultério, o roubo, e devemos ser mesmo. Mas muitas vezes nós costumamos ser lenientes, condescendentes, com um pequeno desvio doutrinário daquele pregador famoso da televisão. Mas tudo bem, ele disse isso, mas faz a obra de Deus. O Senhor Jesus chama esse povo de homens, de gente ruim, homens maus, que estragam, que atacam o rebanho. Jesus chama esses homens de falsos apóstolos. Na igreja primitiva, ao que parece, obrigado, meu irmão, havia dois tipos de apóstolos. Os apóstolos de Cristo, aqueles que têm sido chamados por ele mesmo, que conforme Atos capítulo 1, versículos 20 a 22, tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus, seu ministério real, e tinha que ser testemunha da sua morte e ressurreição. Esses homens tinham autoridade sobre a igreja. O último deles que morreu foi João. Enquanto vivos, ele tinha autoridade dada por Jesus sobre a igreja. Ao que parece, não é? Existiam também os chamados missionários, aqueles que não eram apóstolos do Cordeiro. Forma de falar que a palavra apóstolo significa enviados. Os enviados por Jesus diretamente, os enviados por Jesus através da igreja. Por exemplo, Tiago, irmão do Senhor, é chamado de alguma forma de missionário, de apóstolo, mas não é dos 12. Adrônico e Júnias, conforme está em Romanos 16, 17, e um grupo bem grandão, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. Eles eram aqueles desbravadores, os homens que iam fazer a obra do Senhor em algum lugar, começando a igrejas, abrindo frentes, etc. Eles não tinham essa autoridade que os 12 tinham. Os 12 tinham autoridade dada por Jesus. Esses outros eram abridores de frentes. Os nossos missionários de hoje. E as pessoas estavam vindo à igreja de Éfeso se dizendo apóstolo com autoridade para serem ouvidos pela igreja e dizendo que a igreja tem que obedecê-lo pela sua função, apóstolo. Você tem muito isso hoje, né? O camarada leu a Bíblia uma vez, se é que leu a Bíblia uma vez toda. Juntou 5 pessoas na igreja dele, tem uma pessoa tocando pandeiro, ele já é apóstolo. Teve um no Brasil que ele disse que é patriarca das nações. É Abraão 2, a missão. Tem um filme. Daqui a pouco ele vai dizer que é querumbim. Aí eu quero ver ele pular de cima de um prédio para sair voando. Então o pessoal está brincando com a palavra de Deus. Apóstolos, com aquela autoridade dos 12, que é o que o pessoal quer, não existe mais, irmãos. O último que existiu foi João, morreu e acabou. Entendeu? O que você tem são missionários, abridores de frente, que vão... Sabe aquele irmão que saiu aqui da sua igreja, que foi lá para o interiorzinho do interiorzinho, que está lá vivendo com duras penas pregando a palavra de Deus? Pode chamar ele de apóstolo. Mas esse bonitão, que acha que não tem respaldo na Bíblia por isso. Simplesmente porque a palavra apóstolo significa enviado, e não por qualquer outro motivo, que os missionários o são também. Jesus está dizendo, vocês conseguem identificar essas pessoas. Eu vejo o elogio àquela igreja, como ela era bem doutrinada. Vocês conseguem identificar o erro e vocês conseguem rechaçar esse erro. E isso é bom, porque vocês não foram tomados por falsa doutrina de forma alguma. Nós temos que ter cuidado com isso. Na sua primeira carta, que João escreveu, 3 cartas da sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, ele diz, amados, não deem créditos a qualquer espírito, mas provem os espíritos
para ver se procedem de Deus. E por incrível que pareça, a turma que ele estava combatendo na primeira carta é o mesmo que ele combate na primeira, na segunda e terceira, e Judas também combate na sua. Falsos apóstolos, falsos profetas. Prove os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Se você for ler as cartas, você vai ver que a forma de provar para saber se o espírito vem de Deus não é botando a mão na cabeça e dando palavras de ordem. É vendo o comportamento, é vendo o trato e vendo a doutrina dessas pessoas. É o tripé das cartas de João, né? Como essas pessoas se comportam, como é a vida deles, como é que eles tratam os outros, em que é que eles creem. Um falso profeta identificado dessa forma. Jesus disse, vocês vão conhecer uma árvore pelos seus frutos. E a gente não tem que ter medo de chamar falso profeta de falso profeta. E não tem que ter medo de, em nome de amor, acolher o erro. Porque quem poupa o lobo sacrifica o rebanho. Então Jesus identifica essa igreja exatamente por isso. Porque sabe identificar esses falsos profetas. E porque eles conseguem rechaçar esses falsos profetas. Versículo 6 diz assim, tenho contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Dizem que esses nicolaítas é uma possibilidade, né? Eram daqueles 7 diáconos iniciais, citados lá em Atos capítulo 6, versículo 5, Nicolau de Antioquia. Lembra do que Paulo diz? Do meio de vocês, ou seja, do meio da igreja surgirão falsos profetas. Do meio da igreja de Antioquia surge um falso profeta, Nicolau, e causa um estrago enorme da igreja. Esses falsos profetas eram gnósticos. Eles ensinavam que Jesus não teve um corpo humano. E os gnósticos tinham os gnósticos que eram ascetas, que não tinham nenhum tipo de prazer, eu não queria ter nenhum tipo de prazer físico, porque diziam que a matéria é má. E tinha os gnósticos que eram libertinos, que diziam que o que vale é o espírito. Então podem viver da forma como quiserem fisicamente. É o que o apóstolo João combate na sua carta, é o que Judas combate em sua carta. Então essas pessoas estavam ensinando o erro doutrinário, que Jesus não era plenamente homem, e também, se você for entender o contexto, vai dizer também que Jesus não era plenamente Deus, e dizia que o que vale é elevação espiritual, portanto os irmãos não podiam se entregar ao pecado, que não havia problema. Então Jesus disse, olha, vocês têm um problema, ou vocês têm uma virtude, vocês conseguem identificar os erros e os errados e rechaçá-los. Meus irmãos, isso é modelo para nós. Especialmente deve servir de alerta para nós, porque não é incomum. Em nosso meio, muitas vezes, igreja bem pastoreada, bem ensinada, uma igreja íntegra, muitas vezes surge alguém fazendo movimento e desviando o rebanho do Senhor. Nicolaítas. Mas a gente tem que ter pena de Nicolaíta, não. Na sua carta, João disse que você nem se associe com essas pessoas, nem receba em casa. Sabe aquele irmãozinho que vai lá na sua casa para dizer, solta aquela pimentinha, não tem? E você sabe que é mineiro, né? Vai comendo pela beira. De repente ele causa um furdúncio na igreja. Se o problema for doutrinário, então maior ainda. Apóstolo João disse, nem receba esse povo em casa. Obrigado, minha irmã. Se for para falar de futebol, novela, ou então se for acima de 50 anos de remédio, a gente conversa, né? Porque de 40 para baixo a gente fala de faculdade de negócio, de 50 para cima de remédio, né? Então a gente bate um papo. Agora, se for para falar da igreja, do pastor, exceto, fique na sua aí, porque eu não quero ouvir isso, não. Nicolaíta destrói a igreja, irmãos. E essa igreja que estava viva porque rechaçava os nicolaítas. Especialmente quando a questão é doutrinária. Aí é pior ainda. Mas Jesus então repreende essa igreja. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Sim. O que essa igreja de Éfeso tem a ver com escola dominical? Tudo a ver. Uma igreja muito bem doutrinada, discipulada, ensinada, firme. E ouvia o apóstolo Paulo, aprendia e rechaçava a falsa doutrina. Contudo, com tudo isso, ela tinha um problema.
Eu tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. O primeiro amor da igreja de Éfeso é citado no capítulo 19, versículos 1 a 20. Que vigorosa, operosa, evangelística. Aconteciam sinais e maravilhas no meio dela. Se passaram 30 anos. A igreja continuava firme doutrinariamente, mas o vigor não tinha mais. Era uma igreja que não vibrava mais. Era uma igreja que não pulsava mais. A igreja estava lá bem, com a sua membresia, mas esfriou. Não evangelizava, não se interessava, muito provavelmente, pelo fervor espiritual. Virou crente nominal. Virou aquele irmão que vai para o culto e depois bota a Bíblia debaixo do braço ou no salão do carro e vai para casa. Estava firme. Tinha tradição evangélica, mas não tinha mais alegria de servir no coração. Dr. George Led, um dos escritores mais profícuos do Novo Testamento, no seu comentário de Apocalipse, diz que muito provavelmente, o que levou aqueles irmãos a esfriar foi porque eles deviam odiar as obras dos nicolaítas e não os nicolaítas. Eles associaram os dois. Eles odiaram tanto os nicolaítas que o coração deles ficou fermentado e eles perderam o brilho. Sabe aquele camarada que estuda a Bíblia para brigar com o outro? Não é verdade? São crente de internet, né? O cara leu a introdução de um livro, ele já é doutor, então ele sai brigando. Isso é muito comum hoje em dia. Então, esses são os irmãos aqui da igreja de Éfeso. A igreja parou. A igreja ficou vivendo de formalismo e de ódio excessivo àquele grupo. A gente não precisa odiar ninguém para a gente não aceitar nem a pessoa e nem seu falso ensino. Eu não aceito você porque você está ensinando eu. Não precisa ter ódio de ninguém, irmãos. O coração da gente deve estar limpo diante de Deus e amar até os inimigos, né? Então, a igreja estava vivendo nessa paralisia, nessa árida paralisia de orgulho intelectual. E isso estava fazendo tão mal para a igreja que no seu chamado arrependimento, agora no versículo 7, Jesus diz assim: lembre-se, pois, de onde você caiu, quando você começou a esfriar. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até onde você está e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O candelabro, os irmãos sabem que é a própria igreja. O que Jesus está dizendo assim: se vocês não se arrependerem e não voltarem a ter vigor espiritual novamente, eu vou fechar essa igreja. É literalmente isso que Jesus está dizendo aqui. Estava conversando agora há pouco, antes do culto, com o pastor, né, que muitas igrejas vivem isso. Eles têm um momento maravilhoso, inicial, que pulsa, que cresce, que vibra, que estuda a palavra, que ora, que evangeliza, e depois, quando ela chega num determinado tempo, que ela está estabilizada, ela para. Então, ela vai viver em modo de manutenção. Igrejas que entram em modo de manutenção, elas tendem a desenvolver a queda. Ela, não, tá bom, a gente já pregou, já ensinou, já cresceu, agora a gente tem uma boa pregação, tem um bom tempo, está tudo muito bom, agora a gente parou. Eu costumo comparar, desculpa a brincadeira, igreja como projeto. Você dispara uma bala, dá um tiro, enquanto tem aceleração ele vai, né? De repente o projétil, se não bater em ninguém, se Deus quiser, ele começa a desacelerar e cai. Enquanto a igreja está acelerada, ela anda. Se ela perder força, ela cai. Igreja não pode entrar em modo de manutenção, irmãos. Nenhuma igreja vive em modo de manutenção. Eu duvido muito e faço pouco de uma pessoa que diz que foi numa igreja e 10 anos ele passou e estavam aqueles mesmos irmãos daquela época. Se você for passar numa igreja, 10 anos você volta, a igreja geralmente ou tem mais gente, os mesmos permanecem, ou saiu a turma que estava. Porque nenhuma igreja vive em modo de manutenção. A igreja precisa continuar viva, vigorosa. E nenhuma igreja vive apenas de conhecimento da Escritura. É necessário que o conhecimento seja aquecido pelo fogo do Espírito. E é necessário que o fogo do Espírito direcione o conhecimento, que o conhecimento direcione o fogo.
e que o fogo aqueça o conhecimento. É super interessante que a igreja de Sardes, Jesus faz exatamente o caminho contrário. Era uma igreja que continuava tendo muito vigor, mas o vigor deles era de aparência. As suas obras não são íntegras. Você tem muita atividade, tem muito fogo, mas não é de verdade. Era o contrário da igreja de Éfeso. A gente tem que ter os dois e de forma equilibrada, equacionada, balanceada. Jesus, se vocês não se arrependerem, eu vou fechar a igreja de vocês. Ela vai sofrer e vai morrer. Éfeso foi destruída, reerguida a cidade, mas nunca teve mais a mesma importância e finalmente acabou-se. Hoje só tem ruínas daquela cidade. Nem sequer a cidade existe mais. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. A advertência geral, versículo 7, parte A, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz que essa palavra é para nós hoje, e não apenas para aquela igreja. E, finalmente, o último versículo, parte B, do último versículo, uma promessa ao vencedor diz: ao vencedor darei direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É a mesma promessa dada no final do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assistam o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Essa árvore da vida é citada, por exemplo, em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Agora, existe uma coisa bem interessante. Em Gênesis, quem está no centro do paraíso é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dava a possibilidade de pecado. Quem está no centro do paraíso de Deus, eterno, é a árvore da vida, que aponta, de certa forma, para Jesus, sem querer espiritualizar a coisa, ao dizer que no céu não tem pecado e nem possibilidade de pecado. O que tem no céu é vida eterna. A promessa aqui é que o vencedor, e nós já somos mais que vencedores em que Jesus, diz o apóstolo Paulo, que lá no céu não tem pecado nem possibilidade de pecado, que haverá vida eterna no céu e que nós estaremos eternamente na presença do Senhor, vigorosamente na presença do Senhor, de forma saudável e glorificando a Ele para sempre. O paraíso aqui, ao que parece, é aquele mesmo mencionado por Paulo em 2 Coríntios 12, 2. Conheço o homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi o paraíso, foi o terceiro céu. Terceiro céu era uma forma dele identificar os estratos, né? Me parece que o primeiro céu é esse, onde a gente vê o passarinho voando. Segundo céu seria expansão. E o terceiro céu seria o lugar que Deus habita. Era assim que eles costumavam dividir as camadas, né? Você sempre vê qualquer coisa que venha de Deus de cima, né? Então, o apóstolo Paulo, alguém foi no paraíso, estava falando dele, né? E viu esse paraíso. Ele está dizendo, então, Jesus está dizendo para essa igreja, o vencedor viverá eternamente no céu, no paraíso. Se alimentará para sempre da árvore da vida. Terá vida eterna na presença do Senhor e adorará a Ele para sempre. Queridos, para concluir, algumas aplicações. Como é que está o seu fervor espiritual hoje? Eu não estou perguntando se você está vindo para os cultos. Não estou perguntando se você está mantendo os seus compromissos espirituais, inclusive financeiros, para com a igreja. Não estou perguntando se você conhece as Escrituras e os hinos do inário. Eu estou perguntando o seu fervor espiritual, o seu amor pelo Senhor, aquele primeiro amor, como é que ele está hoje? E da nossa igreja, como é que está o fervor? É verdadeiro? Não estou perguntando se os irmãos estão vindo à igreja, eu estou perguntando, a igreja está fervorosa? Está querendo o melhor do Senhor para ela, que é aquela intimidade, aquela vida de comunhão que o ramo tem com a videira? Como é que está seu fervor espiritual mesmo? A minha palavra para você é que se você está bem, louvado seja o nome do Senhor, seja fagulha que incendeia uma floresta. Mas se não,
a palavra do Senhor é se arrependa, volte. Eu acho super interessante que quando a igreja de Éfeso estava fria, Jesus não mandou chamar um pregador para dar um sacode na igreja e nenhum grupo bacana que cante e apaga a luz e bota o povo para chorar. Quando a igreja de Éfeso estava fria, Jesus disse a ela: se arrependa, se ajoelhe, se dobre, ore ao Senhor, dizendo: Senhor, eu queria sentir de novo aquele gozo do meu coração, aquele desejo pelo Senhor, aquelas preciosas horas na presença de Jesus. Eu quero estar para além da formalidade do culto que é necessário, mas eu quero esse tempo de profundidade para mim e para a igreja com o Senhor, mantendo o conhecimento da palavra. A outra questão é como é que está a sua busca pelo conhecimento da palavra do Senhor. Você pelo menos lê a Bíblia em casa? Estuda as Escrituras? Consegue a partir disso aí discernir o erro e o errado? E consegue rechaçá-lo? Né? Você procura aprender aquilo que tem sido pregado semanalmente aqui desse púlpito e procura viver isso aí, seja como crente individual ou como igreja? Repito e concluo. Você está frio? Ninguém esfria espiritualmente de graça. Ninguém acorda um belo dia, crente de verdade, né? Ninguém acorda um belo dia, estou cansado de ser um crente fervoroso, vigoroso. A partir de hoje eu quero ser uma geladeira. Isso não existe. Isso acontece por algum motivo inicial que vai levando a gente a um esfriamento. Não é verdade? Nenhuma igreja, o pastor chega, irmãos, a partir de hoje nós vamos ser uma igreja fria, tá? Não orem mais, não evangelizem mais, não busquem a comunhão com Deus, não se preocupe, venha só para o culto e entregue o dízimo. Não, o pastor faz isso. Não acontece assim. Quando acontece um problema de frieza espiritual, há um problema de pecado no meio. E a frieza espiritual em si é um pecado. E a palavra de Jesus para nós é, se estamos frios, que nos arrependamos. E que voltemos à prática das primeiras obras. Também não se engane que essa prática das primeiras obras é que a igreja vai ser como era nos anos 1970, não. Isso não vai acontecer de novo, não, viu, irmão? Aquele tempo já passou e o tempo é outro. A prática das primeiras obras aqui é voltar a aquecer o coração, a ficar firme e vivo na presença do Senhor. Que Ele, por sua graça, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra exposta. Imploramos que pela instrumentalidade do teu Espírito ela tenha encontrado corações sedentos e que ela se torne vida na vida dos teus filhos. E que o amor pelo Senhor cresça cada dia mais no coração dos teus filhos e da tua igreja. Que possamos amar a tua palavra, estudar a tua palavra e amar a tua presença e assim vivemos, Senhor Deus, como o Senhor deseja. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.